Bom dia a todos, meu nome é Bruno, sou professor de Sociologia aqui do Cereja. Hoje eu vou colaborando com a palestra sobre Geografia das Religiões. Eu vou falar sobre um tema que é o relativismo cultural. Relativismo cultural é um conceito criado por um antropólogo americano chamado Franz Boas, que ele, no começo do século XX, ele propõe esse novo olhar, né, na antropologia, que também se aplica à sociologia, que é um pouco distinto daquilo que existia anteriormente. Antes do relativismo cultural ser pensado, a maioria dos intelectuais e do senso comum como um todo tinha uma visão que a gente chama de etnocentrismo. O etnocentrismo é uma visão de mundo em que a gente analisa uma outra cultura a partir do olhar da nossa própria cultura, né? O etnocentrismo é um olhar que, no contexto da época, não era essa ideia que se tinha, mas que hoje a gente pode dizer que é um olhar preconceituoso sobre outras culturas. Isso se aplica também às religiões, né? Quando você olha para uma outra religião e acredita que a sua é melhor, que a sua é superior, que a sua é correta e a outra é errada, você está sendo etnocêntrico, né? Portanto preconceituoso. A proposta de Franz Boas, a proposta do relativismo cultural, é a inversão disso, né? É você considerar o oposto, né? Se desviar dessa ideia preconceituosa de culturas e de religiões melhores ou piores. E sim a ideia de que as culturas, elas não existe uma hierarquia de culturas, né? As mais evoluídas ou menos evoluídas. Isso não existe no relativismo cultural. O que existe são culturas diferentes, né? As culturas, elas são diferentes, ponto final. A gente não tem como medir, na verdade, se uma cultura é melhor que a outra. Isso se aplica também às religiões, né? A gente não tem como dizer que o cristianismo é melhor do que o budismo, que é melhor do que o judaísmo. Elas simplesmente são plurais, né? As religiões e as culturas, elas são plurais. Essa é a ideia central do relativismo, tá? Então a gente pode definir o relativismo cultural assim: são culturas distintas que não podem ser julgadas a partir de um ponto de vista exterior a elas. Essa é uma visão segundo o relativismo cultural, ok? O relativismo cultural é um conceito antropológico segundo o qual não é possível julgar a partir de um ponto de vista externo os padrões e valores culturais, a moralidade, as práticas, as crenças, e etc., de uma determinada cultura. O relativismo cultural, então, a gente tem que pensar sempre nessa questão da análise das outras culturas do ponto de vista da religião também, que é o tema que a gente está aqui abordando, tudo bem? Essa perspectiva entende que existe uma incompatibilidade fundamental entre os sistemas de valores de diferentes culturas. O que isso significa dizer? Significa dizer que o que é certo para uma cultura não pode ser necessariamente considerado certo para outra, né? Então, quando você analisa, por exemplo, a questão da poligamia dentro do islamismo, né, em que o homem pode se casar com várias mulheres. Se você for analisar isso do ponto de vista do cristianismo, se você for analisar isso a partir do ponto de vista da cultura ocidental, você pode considerar isso um absurdo. E isso é ser etnocêntrico, isso é ser preconceituoso. Tudo bem? A poligamia, dentro do contexto do islamismo, dentro do contexto dessas sociedades, ela faz todo sentido. Se não faz para nós, se para a gente, para a nossa cultura não faz o mesmo sentido, a gente não pode julgar, portanto, tá? E aí, no final, a gente tem essa imagem que é selecionada pelo professor Madison. Vamos refletir. A imagem nos mostra a diversidade religiosa presente no mundo contemporâneo. Existe alguma melhor e mais certa do que a outra, né? Que a gente tem uma imagem em que ali alguns cristãos, aparentemente padres, né? Eles estão debochando de uma outra pessoa, né? Cultuando uma outra crença ou uma outra religião. E esse preconceito ele se expressa bastante na sociedade brasileira, né? A sociedade brasileira é bastante etnocêntrica, bastante preconceituosa, principalmente do ponto de vista religioso. Bem? O preconceito que se tem contra as religiões africanas, contra as religiões asiáticas, elas se destacam bastante, a gente consegue perceber bastante contra a força que o cristianismo tem no Brasil, muitas vezes soa etnocêntrico e, portanto, preconceituoso. Então o que a gente tem que valorizar, nunca se esqueçam, é o olhar relativista. A gente tem que relativizar as outras culturas, tentando se colocar no lugar delas, e não olhando com esse olhar de superioridade, esse olhar hierárquico que tenta colocar uma cultura como se fosse melhor que a outra. Obrigado, até mais.